passa pelas mexidas do Abel, passa pelo Estevão, tudo isso vai ser debatido aqui no Linha de Passe, que começa agora. Começo com você, André, para dar uma boa noite e abrilhantar este programa. Tudo bem? Eu brinquei aqui, Dani, boa noite, que eu achei que a gente ia brilhantar o primeiro bloco, mas não. Aí, olha aí, começou o bullying aqui. Boa noite. Uma ótima noite. Excelente noite a todos. Excelente semana desde já. Você falou, Dani, 5 vitórias seguidas. O Palmeiras está numa sequência até discreta, né? Porque em termos de atuação, alguns palmeirenses podem não gostar, mas o time ainda não está num patamar que eu imagine que tenha satisfeito até agora o Abel na temporada, não só no Campeonato Brasileiro. Não só porque ele é um treinador perfeccionista, são quase todos os ótimos treinadores, é o caso dele, mas porque o Palmeiras ainda tem muito a crescer. Só que tem outras histórias, né? O torcedor do Palmeiras hoje vai ao Allianz Parque, especialmente ao Allianz, para ver o Estevão, porque já sabe que há uma contagem regressiva para o dia em que essa torcida entrará nesse estádio e ele não estará mais. O que não vai ao estádio liga a televisão. O Estevão contribuiu de novo hoje com mais um gol. Talvez não tenha sido, assim, do ponto de vista da capacidade decisiva dele, um jogo como os últimos, quais em muitos deles ele foi fundamental e foi importantíssimo para o Palmeiras ganhar, mas ele já se converteu em um jogador, em uma atração, em um jogador que leva a gente para o estádio, leva a gente a ligar a televisão. E discretamente, embora hoje em trecho, né, o Palmeiras tenha tido dificuldade, talvez alguém até tenha pensado quem vai vencer esse jogo, mas não, na hora que a coisa precisou ser decidida, o Palmeiras apareceu, o Estevão e depois a força decisiva do Palmeiras para fazer 3-1. E é isso aí, o Abel ele vai mantendo a distância para os primeiros colocados, porque ele sabe que o campeonato é vencido só no final, o importante é você permanecer ali. E o campeonato está muito bom, mas muito bom mesmo, nessa fase em que muitas das equipes, né, as mais importantes, sofrem com os jogadores que estão nas seleções sul-americanas e muita gente se machucando o tempo todo, o Atlético perdeu gente hoje, certo? Os jogos têm sido bons mesmo, e o Palmeiras fez mais uma boa partida. Palmeiras fica a 1 ponto do líder, o Flamengo está na ponta da tabela nesse momento. Já que a gente já está vendo imagens, vou dar uma boa noite geral aqui para todos vocês e fiquem à vontade para a gente já entrar nesse assunto, porque o André toca num ponto, Renatinho, que eu acho que a gente analisar empenho e de dificuldade nessa parte. Não sei qual era a expectativa de vocês, mas um jogo em casa contra o Juventude, que tem uma outra dinâmica de tabela, Renato, eu esperava um pouco mais de facilidade no decorrer da partida. E ela vem mais quando entram os jogadores principais do Abel, não vou falar em titulares. Assim, boa noite, amigo. Pode estar em casa boa noite também. Eu, de verdade, este Campeonato Brasileiro, eu olho a tabela e eu não vejo idade quase. Eu acho que é um tipo de jogo que ele te traz um contexto, ainda mais pro Palmeiras, que a gente vê ele crescendo, principalmente no aspecto. Há umas 4 rodadas atrás, a gente falava de um Palmeiras que tinha dificuldade para criar, que ia furar bloqueios. Hoje, o Palmeiras passou a ser um time que finaliza muito mais, precisa ser um pouco mais. A partida de hoje, ela poderia ter sido mais tranquila, o Palmeiras foi mais assertivo na hora que chegou na cara do gol. Só que eu acho que esse é um problema mais fácil de resolver. Eu acho que quando você não cria, aí sim é uma preocupação maior. Eu acho que é um Palmeiras que vem com um número de finalizações muito grande. E assim, me chama a atenção a maturidade dessa. Porque assim, você toma um gol, toma 1-1 ali, e qualquer equipe que... E eu vejo o Palmeiras até num momento até de transição. Estão chegando novos nomes, Dudu voltando, hoje jogou. O Palmeiras é muito a prova de como um time de futebol é um organismo. É a mesma comissão técnica, mas situações vão te dando. Por exemplo, o Palmeiras agora vem com o Gabriel Menino jogando como um ponta-volante, que a gente fala, né? O cara mais aberto, até para dar um pouco mais de intensidade. Então, eu vejo um Palmeiras nessa transição, mas mesmo nesse aspecto, qualquer equipe que toma um empate dentro de casa contra um time que vai vir para se defender. E o Juventude teve bons momentos dentro da sua estratégia, dentro do jogo, se defendendo. É um time organizado, acho que tem méritos também, mas como o Palmeiras foi tranquilo ao tomar o gol. O time não ficou ansioso, o time não acelerou quando não tinha que acelerar. O Palmeiras é um time de ritmo. Eu acho que essa é uma questão que vai pegar muito nessa maratona, questão de desfalques também, até por isso o Abel roda um pouco o elenco pro jogo de hoje. O Palmeiras é um time que ele só funciona quando ele consegue colocar ritmo, quando ele acelera, quando ele consegue fisicamente se impor em cima do adversário. Mas assim, toma o gol, tem a maturidade de colocar a bola no chão, destruir, tem hoje 2 camisas 9, te dão coisas diferentes. Quando ele usa o Rony, ele usa um cara mais de profundidade, de atacar espaço. Como que sai o gol? Como o time entende o tipo de jogador que ele tem, o gol sai com o Flaco Lopes, que ele sobe muito alto, né? Ele tá com 2 caras. Então, assim, é um time muito maduro. Falei algumas vezes no Sport Center. A galera falava, Renato, o Palmeiras não tá bem? Não tá bem. Mas eu não duvido nada que daqui a uma semana o homem vai dar um jeito, vai resolver. E o Palmeiras é esse time. Quando ele oscila, a oscilaçãozinha dele é bem pequena, ele não vai lá embaixo. E mesmo oscilando, por conta de um trabalho, por conta de toda essa consistência de equipe, às vezes não joga bem e ganha. Hoje, por exemplo, para mim teve momentos bons e oscilou dentro do jogo. 3-1 Palmeiras. Dito isso,
3-1 Palmeiras. O Mauro Naves, ele falou uma frase, ele fala, quando joga mal, empata. E eu acho que diz muito sobre o trabalho, né? É claro que é uma colocação, a gente fala brincando, simplista, mas eu acho que tem muito a ver com esse trabalho que o Renato e o André já destacaram. Sem dúvida, Dani. Boa noite para você, para os companheiros. O Palmeiras hoje enfrentou um adversário duro. O Juventude tem feito bons jogos. O Juventude conseguiu finalizar 16 vezes no Allianz Parque. Deu trabalho para o Everton. Então não foi um adversário qualquer. Um adversário que exigiu do Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, um jogo mais travado. Mas o Palmeiras conseguiu ter repertório também para enfrentar esse adversário. Acaba tomando um gol de lateral, numa falha defensiva, é verdade. Mas como o Renato pontuou, o Palmeiras teve sangue frio também para lidar com isso. Depois do empate, o Abel faz as mexidas, coloca os jogadores sido poupados e até mantém o Flaco Lopes para ter ali um jogador de presença diária, dando referência no ataque. E conta novamente com boas atuações individuais de jogadores que sempre fizeram a diferença para esse. O Veiga voltou a ser decisivo. O Veiga é um jogador que, quando é participativo, a gente viu isso hoje, ele dialogando com o Flaco Lopes, sendo o jogador que dá assistências, a gente percebe um preenchimento de espaço na zona de conforto do Veiga, que é jogar entre a linha de meio campo e a defesa do adversário, e ele tem voltado a ser esse jogador protagonista. E, naturalmente, a gente não pode falar da vitória do Palmeiras sem falar do Estevão. É verdade, sim, que não foi a atuação mais brilhante dele, mas chegou ao 5º gol pelo time principal. A cada jogo, a gente percebe que os companheiros passam a confiar ainda mais nele, e ele faz um gol que pode parecer básico, mas tem qualidade no domínio, na finalização batendo cruzado, na personalidade também de estar no lugar certo. E esse tipo de estrela conta muito no time do Palmeiras. Não é qualquer time que abriga um jogador de 17 anos, por mais talentoso que seja, e o acomoda da maneira que o Palmeiras está acomodando o Estevão. E ele, confortável, quase marcou um golaço. Seria um gol de placa ali numa jogada com o Rony dá um passe de calcanhar e ele pega de primeira, acerta a trave. E o Estevão tem demonstrado uma maturidade que é algo que poucos jogadores, nem mesmo o Endrick, quando surgiu, demonstrou. E a cada jogo evoluindo no aspecto físico, eu vejo que o Estevão, nessa toada, ele pode representar o que o Endrick representou para o Palmeiras no ano passado, de ser o diferencial individual dessa equipe que é muito coletiva, que é muito sólida, mas ter um garoto como ele, com a qualidade que tem, é algo que para o Palmeiras desde já demonstra competitivo. Ele é muito desse, né? E aí, Birner, para te dar uma boa noite, eu quero ouvir teu destaque, mas eu acho esse gancho interessante da gente olhar, porque talvez ele tenha, de determinada maneira, protegido pela imagem do Endrick durante algum tempo, e isso tenha dado a possibilidade dele amadurecer longe dos holofotes, né? Mais do que a gente imagina. Porque até a saída do Endrick agora, estava tudo em cima dele. E esse, ele parece muito mais pronto do que um menino de 17 anos quando chega ao centro das atenções num time como é o Palmeiras. Mais uma vez, cumprimento a todos e todas. Talvez seja isso, Dani, talvez seja o fato de ele, tecnicamente, se mostrar um jogador com mais repertório do que o Endrick, né? É óbvio que a carreira do atleta passa por muitos aspectos, por exemplo, vai para o Chelsea. Valências diferentes, né? É muito mais difícil você construir uma carreira de grande jogador na Premier League, no Chelsea, do que é no Real Madrid. No Real Madrid é muito difícil você conseguir um lugar no time principal e jogar constantemente. A partir do momento que você consegue, no Madrid você tem muito mais chance de se tornar o melhor do mundo do que você tem jogando pelo Chelsea, né? É uma liga muito mais física, é uma liga mais difícil do que é La Liga. Óbvio que ambos vão jogar Champions League, mas o Madrid, por exemplo, para fazer uma comparação com o Endrick, claro, sempre entra em qualquer torneio europeu com mais chances do que o Chelsea, a não ser que o mundo vire de ponta cabeça. Em algum momento pode acontecer, mas essa não é a tendência. Então, não dá para dizer qual vai ser o melhor deles. Mas o início do Endrick é o início de um jogo mais físico, muito técnico também, com posicionamento excelente para finalizar, para fazer os gols, que a gente tem que aplaudir demais. Porém, o Estevão a gente tem que aplaudir mais ainda. Como fez o Abel desde o início, nas entrevistas, dando mais oportunidades, se encantando ao ver o jogador em campo. Eu não acho que a atuação dele hoje foi abaixo das últimas. Acho que a atuação coletiva do Palmeiras, principalmente sem bola, não foi a melhor possível. Acho que o Palmeiras vinha de 2 bons jogos, né? Antes tinha oscilado um pouco, uma partida um pouco melhor contra o Vasco, mas eu acho que hoje, se a gente olha para o Estevão e acha que ele
rendeu menos tecnicamente. Quem pensa assim, eu penso de outra forma. Obviamente, respeito as opiniões. Eu acho que ele manteve o padrão. Aliás, eu vi que um jogador está crescendo, está cada vez mais... não é nem seguro, parece cada vez mais confortável jogando entre os adultos, meu. Essa é a palavra. Assim, o Estevão, e aí não é nenhuma opinião só minha. Eu converso muito com gente que é scout de clubes europeus, que é do Brasil, que acompanha a base desde muito cedo. Esses caras acompanham, por exemplo, o Estevão desde os 12 anos, quando ele estava no Cruzeiro aí. E todo mundo fala, é o mais próximo de Neymar que aparece. E aí, em cima do que você falou, refinamento, relação com a bola, ele tem mais ferramentas. Eu não sei se dá para considerá-lo ambidestro, mas é um jogador, por exemplo, que na ponta direita, se ele balança, você não sabe se vai pro fundo, se ele vai para dentro. Você não sabe para que lado ele vai. Bola colada no corpo. Você que tá em casa, pega para ver lance, bola sempre colada no corpo, sempre controlada. Uma coisa que chama muita atenção, ele toma boas decisões, apesar da idade muito jovem, porque um jogador muito bom da idade dele, ainda não tem uma leitura de jogo completamente maturada para tomar boas do jogo. E ele toma. Ele sabe o momento. Ele não é aquele jogador que finaliza por finalizar. Ele finaliza realmente quando tem que passar, ele passa. E assim, ele é muito competido. E fisicamente, se a gente for ver, ele tem mais lastro, ele tem mais teto para quando a gente compara com o Endrick, eles são com jogadores completamente diferentes. O Endrick é o jogador de força. É a potência, é o arranque, é a mentalidade. Isso me chama a atenção também. O Endrick, eu vejo ele muito inconformado. É um jogador que não se conforma. Eu gosto da personalidade. Não que o Estevão não tenha a dele, mas... Só que fisicamente, o Endrick é muito maturado já há muito tempo. Apesar de ele ser muito jovem, ele no sub-20 ele não sentia como dizer. Ele ia dentro dos caras. Então acho que são jogadores totalmente diferentes. Como disse o Birner, muitas coisas vão dizer aonde eles vão chegar, não é só qualidade, não é só isso. Por exemplo, a decisão do Estevão de ir pro Chelsea, vou te falar, proposta 4, e foi porque o seu staff pensa mais. Mas hoje eu não vejo o Chelsea um lugar legal pro jovem. Não sei se daqui a um ano isso vai estar melhor, mas esse tipo de decisão vai dizer, tanto pro Andy quanto pro Estevão. Mas assim, do que eu ouço das que trabalham com futebol, e aí não sou ninguém na fila do pão, que é o mais próximo. Não sei se vai ser Neymar, porque Neymar ainda, tecnicamente, para quem trabalha com futebol, é um negócio abissal. Todo mundo fala que em característica e em ferramenta tem bastante. Tem uma coisa interessante que já acontece com os adversários do Estevão, é o medo que ele já causa, né? Então os zagueiros não vão mais tentar desarmá-lo. Isso não acontece mais. E quando ele está dentro da área, é um alarme que soa. Todo mundo ali perto fica em crise, porque esse menino vai aprontar algo e se alguém encostar nele, é pena. Então os zagueiros não vão mais seco para tentar desarmá-lo, porque temem o drible e os dribles dele não são dribles. Os dribles dele são desmoralizações públicas na frente de todo mundo. Deve ser muito complicado você jogar contra um driblador assim, com esse temor na sua cabeça, né? Não sei como vai ser na Inglaterra daqui a um ano e que tipo de utilização ele vai ter, na mão de qual técnico ele vai cair, de qual ideia de jogo, quem serão os seus companheiros. O Chelsea vem contratando um monte de gente jovem e não dá para afirmar que essa é a estratégia de contratação, mas o que parece à distância é vamos atirar, né, a nossa rede e pescar um monte de gente, porque um ou dois explodem, a gente recupera a parte técnica, o investimento primeiro na parte técnica, revende dentro da Europa por uma enormidade de dinheiro. Talvez esse seja o pensamento, é a minha impressão. Mas ele é um jogador que já, com pouco tempo, já criou uma fama entre, imagino, os zagueiros ou aqueles jogadores que atuam na marcação por aquele lado, que o manual diz, não vá seco, não vá pro desarme. Feche as pernas, tome cuidado. E na Inglaterra ele vai ter um tratamento um pouco diferente, porque o inglês admira muito o craque. Mas, ao contrário do que acontece aqui, quando alguns têm admiração, outros têm um pouco de inveja, de algum jeito, quando aparece um cara que tem muito drible no Brasil, essa coisa imprevisível, esse jogador é meio que olhado pela opinião pública, inclusive por nós da imprensa, com certo carinho. O inglês não tem. O inglês tem admiração e ponto. O inglês vai cobrar, o inglês vai ser rude. E dependendo de como ele utilizar isso dentro de campo, inclusive vai ser olhado de uma forma que vai gerar crítica. Se o zagueiro chegar mais duro, o inglês vai admirar o zagueiro. Pois é uma outra cultura, né? Então, quando o Neymar surgiu, teve muita gente que tentou pela via da violência intimidá-lo em campo e às vezes conseguiu, na maioria das vezes não conseguiu. Exato. E o Neymar foi crescendo fisicamente também, foi mudando o seu corpo, né? Foi ficando mais forte. Aí a questão de cair ou não cair é um outro assunto, mas ninguém gosta de ver isso, né? Mas a intimidação física é uma parte do jogo de futebol. Sempre foi e sempre será. Num ambiente de futebol como o inglês, eu acho que ele vai sofrer com isso, né? Tem que aprender coisas novas. Deixa
Diga, Breileiro. Eu vou só depois disso voltar pro jogo, que eu acho que tem bastante elemento pra gente trazer aí. Trovante das pessoas. Ele bate em zagueiro. Pênaltis como ninguém. Ele bate em Tem zagueiro. isso? Ele é aqueles atacantes que bate em zagueiro. Ficava A pênaltis. minha característica oposta. Falta de... Por força, nada de... Cotovelão. E o Estevão, por mais que ele ainda seja franzino, ele resiste muito bem ao contato. E ele é um jogador que tenta levar jogadas até o... Por mais que ele receba um tranco, ele receba uma trombada, ele vai, insiste e consegue também ir arrastando com uma característica diferente da do Endrick, não no físico, mas na habilidade. Então é algo que chama atenção, capacidade de enfileirar adversários. Hoje, eu disse que não foi um jogo tão brilhante dele, mais contra um, que ele não teve tantas situações para fazer esse tipo de lance. Foi o que eu quis dizer também. Tecnicamente não deveu nada. Mas ainda assim, pelo que ele apresentou, faz um gol que é decisivo. A gente pode até interpretar como gol da vitória, pelo momento que saiu, o 2-1 do Palmeiras. E pela participação ofensiva que teve, bola na trave, acionando o Rony, é um jogador que também sabe dar passe. É algo que realmente encanta num primeiro momento. Tem muita coisa ainda para acontecer e, naturalmente, é de se exaltar também o trabalho do Palmeiras na base, de captação. O Estevão, como o Renato falou, era observado no Cruzeiro há muito tempo. Não é por acaso que tem tantos meninos ali, Ali ele já era badalado na base, 10 anos quando chegou na base do Cruzeiro. E para o Cruzeiro também, perder um jogador como o Estevão é algo que é quase um crime lesa pátria contra o clube. Porque olha o que o Palmeiras vai faturar com o Estevão, caso ele alcance todas as metas no Chelsea. Esse valor pode chegar somente para o que vai para o Palmeiras, pelo percentual de direitos econômicos que o Palmeiras tem, a 250 milhões de reais. Então o Cruzeiro desperdiçou isso. E um clube que já tinha desperdiçado com o Vitor Roque também. Então do lado do Palmeiras foi ter identificado ali que havia um problema na gestão do jogador interno no Cruzeiro, o Cruzeiro no meio daquela crise toda institucional, e saber identificar um talento que hoje está dando retorno técnico já, tem ainda possibilidade de ganhar títulos, sendo protagonista pelo Palmeiras até sair e já dá o retorno financeiro com uma transação muito volumosa. A gente está falando do desempenho dele no jogo de hoje, né? E vocês falaram em dívida, está devendo nada. Eu pensei assim, e as dívidas de Rafael Veiga? Elas estão sendo abatidas nesse período de vitórias seguidas? Para mim, elas nunca existiram. Do Palmeiras. Ah, sim, mas houve uma cobrança muito grande em cima dos dois, né? O Abel fez questão de várias vezes, inclusive, publicamente defender os seus jogadores, como é de praxe, como costuma fazer, e eu acho que merecidamente, porque são jogadores com muito potencial. O Veiga, então, tecnicamente, eu não discuto, pelo menos, mas estavam abaixo do que poderiam render, acho que principalmente o Veiga. E nessa sequência, acho que se restabelece o futebol dos dois, se ainda não no mais alto nível, assim, o Veiga, para mim, sobressaiu nesses jogos, não digo nem só hoje. Eu concordo. Isso explica o crescimento do Palmeiras, principalmente nas duas últimas partidas. Assim, a era Abel Ferreira, ela tem os seus jogadores que são como se fossem os mentores dentro de campo dela. Esses jogadores são o Everton, Gustavo Gomes, Veiga... Zé Rafael, talvez? Não. Dudu e Rony. Esses são os 5 jogadores. O Zé Rafael, muito importante. Muito importante. Talvez entre, tá? Vai ser citado sempre, mas não tá para mim, é óbvio que isso é opinião, pilar. No Olimpo, da era Abel Ferreira. Então esses caras, o nível de exigência em cima deles é sempre muito alto, porque parece que eles sempre têm que ser a melhor versão de si mesmos, e ninguém é. Claro. Sempre. Num esporte tão competitivo, num jogo com um calendário horroroso como é o calendário brasileiro, com os gramados que tem no Brasil, com o nível de dificuldade, eu concordo com o Renato, que no Campeonato Brasileiro não tem um jogo que você fala, esse jogo vai ser fácil. Tem os jogos que são menos complicados, mais complicados. Né? A história do jogo, no contexto, quando sai um gol, quando não sai isso... Para fazer uma comparação, aqui não vai ter Leixões, Portimonense e Leiria como tem em Portugal. Não tem jogos desse nível para as equipes se recuperarem. Tá? Então, esses caras realmente estavam jogando abaixo, o Rony tinha uma questão física, o Veiga também. Eu acho que não há nenhum motivo, a não ser que aconteça o declínio da parte física ou tenha algum problema pessoal que a gente não sabe, para esses caras não recuperarem a melhor versão de si mesmo dentro de campo. Eu acho o Veiga, assim, de uma forma, não digo por todos, mas eu acho ele um pouco incompreendido. Eu acho que existe uma cobrança em cima do Veiga de um jogador que ele não é. Querem que ele seja um meia clássico, ele não é isso. Eu concordo com você. Ele não é esse meia... Ele é mais do que isso, com todo respeito. Não, assim, ele constrói... Ele faz muito mais coisas. Mas ele é, pra mim, mais um meia
atacante, um cara de chegada mesmo, um cara que explora espaço, não é um cara que pensa jogo. E pra mim o Veiga é um jogador de muito... E assim, não é demérito nenhum. Eu não acho que o Veiga atingiria o nível de jogador que ele é hoje se não fosse com essa... Eu acho que essa comissão técnica, na carreira dele, foi a que melhor leu o que ele pode entregar. E eu acho que essa comissão técnica faz muito bem nesse sentido. Ela entende qual que é o jogo pro Flaco, qual que é o Rony. E eu acho isso muito legal. Então eu acho que às vezes vem em cima do Veiga uma ideia de que ele tem que ser o cara que quando o time não funciona ofensivamente na questão criativa, é porque o Veiga caiu. Mas percebe que quando o time coletivamente, a engrenagem começa a funcionar, ele desponta. Quando você consegue colocar jogadores como o Estevão perto dele, o próprio Aníbal é um volante com uma capacidade de ação muito grande. Olha como você tira dele a responsabilidade de ele ser só o meia. Renato, Não, eu tenho a impressão de que o Veiga funciona melhor quando tem alguém dando profundidade. Se é o Rony, o Flaco, alguém que deixa esse espaço para ele circular. Porque você empurra a linha para trás e você tem um espaço entre linhas. Ele chegando de frente... O Hendrick, ele não tinha esse espaço. Muitas vezes esse espaço conflitava. E os dois jogos do Palmeiras contra Vasco e os anteriores... O último agora, Bragantino. O Palmeiras explorou muito essa entrelinha. Muito. E o Rony é o cara que dá mais isso, né? O Rony tá sempre atacando a linha. Então, assim, é o que a gente sempre fala. Eu tenho sempre uma visão do futebol sempre na premissa do coletivo elevando o individual. Eu nunca vou chegar aqui e falar... Por exemplo, hoje alguém foi mal. O time do Palmeiras coletivamente tá funcionando, alguém foi mal. Beleza, hoje tecnicamente foi um dia ruim. Mas quando as coisas não estavam funcionando, o Hendrick não tava vendo tão bem. Um monte de gente não tava... Então eu acho que principalmente o Palmeiras talvez seja o grande exemplo. O Palmeiras é um clube hoje, não só taticamente de ser um time organizado, mas o clube como um todo, como um processo de futebol, ele faz jogadores 7 virarem 9, 6 virarem 8. O Palmeiras é há muitos anos um clube que dá isso pro seu atleta. Dá isso pra quem trabalha lá. E aí é um pouco mais tranquilo trabalhar, sem parar com falar um que jogou 4 horas aí. Daqui a pouco a gente vai falar também dos jogos de 4 horas. Vamos falar do Corinthians, né? Vamos falar do Fla-Flu, tudo isso vai passar aqui. Eu fico em dúvida, André, e aí queria ouvir também vocês sobre isso, do lado de cá, sobre essa potencialização de coletivo, individual e vice-versa, sabe? Porque por mais que a gente saiba que o Palmeiras que é isso que o Abel preza, essas individualidades, quando elas chamam a atenção para você, porque o coletivo já cresceu também, contrário? O Abel como treinador, e a gente não tem uma amostra tão grande assim, né? Ele continua sendo um técnico na fase inicial da sua carreira. Ele não está começando, né? Começando, mas esse é o primeiro trabalho que chama a atenção e por mérito dele, por um pouco do balanço de sorte e falta de sorte, as coisas aconteceram de uma forma muito boa, num primeiro momento em que o Abel chegou para trabalhar num país em que a repercussão no país dele é tão grande, na esteira do trabalho que o Jorge Jesus fez no Flamengo, então também isso trouxe a ele mais projeção no sentido de será que ele vai conseguir a mesma coisa? E ele conseguiu em termos de troféus, sim, claro. mas ficou muito mais tempo. A gente precisa relativizar isso também. O futebol que ele propõe é um futebol muito diferente do que o Jorge Jesus conseguiu implantar no Flamengo. É uma questão de gosto, mas no final das contas, na competição, eu acho que tem muito pouca gente na comunidade palmeirense que não o enxerga como o principal técnico da história do clube ou um dos principais. E ele... A forma como ele vê o futebol, e ele é muito claro ao falar sobre o jogo. É muito bom quando o Abel vai para a entrevista depois das partidas e fala sobre futebol em geral. Ele é muito generoso ao falar, por exemplo, do time dele do ponto de vista tático. Ele não tem melindres, como muitos outros colegas dele têm, de passar informações que possam persegui-los depois na cabeça de outro treinador, contar segredos do seu time. Ele não liga para isso. E ele sempre, às vezes... A repetição das frases, o todos somos um, aquela coisa toda, mostra a maneira como ele enxerga o jogo coletivamente, da forma como o Renato falou, que é o coletivo potencializando o individual. Mas ele está o tempo todo procurando jogadores, dentro ou fora do elenco do Palmeiras, que possam trazer o diferencial que um coletivo acima da média tem para tornar o jogo do time dele mais difícil de ser defendido, mais imprevisível, mais decisivo. Então, o time do Palmeiras não é um time de figuras. Elas aparecem e vão ganhando. Isso, e as figuras elas vão mudando de lugar. O Rony já foi uma figura, e não significa que não possa voltar a ser num determinado momento. O Flaco Lopes, que é um cara que chega mais leve
não franzino porque ele nunca foi franzino, mas em comparação com o Flaco de hoje, que salta o que ele salta, que ganha no corpo, foi identificada uma carência pela comissão técnica nesse jogador, que foi, eu não diria perseguido pela torcida, mas muito, muito criticado numa fase inicial. Colocaram o rapaz para trabalhar fora do campo na academia, ele ganhou não sei quantos quilos, hoje ele é um cara mais firme, salta mais alto. Já deu um título ao Palmeiras, eu nunca me esqueço. O gol do título paulista é uma bola no alto que ele ganha e cabeceia para o gol sair. Hoje ele perdeu espaço, agora está voltando de novo. Né? Isso. No começo do ano fez muitos gols, né? A conta com o torcedor ficou um pouco mais tranquila para ele. E essas figuras, elas vão aparecendo. O que não significa que o Dudu, que entrou hoje, depois de toda a polêmica, muito foi aplaudido, etc., não seja uma das figuras. Sempre vai ser. Talvez não como ele gostaria, em termos de ter o seu lugar assegurado e não importa o que aconteça, vai sempre ser escalado. O Abel não é um treinador que trabalha desse jeito. E o Veiga, tô falando tudo isso para chegar no Veiga. O Veiga é sempre um candidato a figura, por causa da influência que ele tem no jogo, por causa da capacidade técnica dele, por causa da forma como se enxerga uma falha dele, seja um pênalti cobrado numa vez que ele não fez o gol, ou uma partida decisiva na qual ele não foi tão bem, mas o volume de contribuição que ele dá, o brilho técnico que ele tem e outros jogadores não têm, tudo isso é muito notável no pacote que ele entrega. E a partir do momento que o Abel diz, quando ele era o ponto mais alto das críticas ao Veiga, sequência de jogos ruins, depois daquele jogo com o Flamengo, que o Flamengo tirou vários jogadores, o Palmeiras também, que ele diz, o Abel diz, a culpa é minha, a responsabilidade é minha, ele não ia jogar hoje, mas eu tive que colocar em campo. Quando um treinador diz isso a respeito de um dos seus jogadores, é porque ele sim gostaria que esse cara estivesse em campo 100% do tempo e ninguém consegue fazer. Então, já que o André está citando Abel Ferreira, vamos ouvir o treinador do Palmeiras. Começou a falar em entrevista coletiva depois da vitória, quinta seguida, por 3-1 contra o Juventude. Os jogadores de Palmeiras querem jogar, querem ser melhores, portanto, pelo menos eu peço aos nossos jogadores que não façam esse tipo de anti-jogo. Não vou pôr em causa se foi ou não foi, isso é uma gestão de tempo que quem tem que fazer é o árbitro, e eu estava a dizer isso aos meus jogadores, para não parar se estão no chão, quem tem que o árbitro é que tem que parar, mas acho que o árbitro, eu particularmente gostei muito, não estou habituado ao árbitro deixar jogar, o critério foi igual durante o jogo todo, não foi na onda das faltas por trás e igual para os dois, eu particularmente gostei, acho que deu a compensação que tinha que dar no primeiro tempo por algum tempo perdido, mas acho que foi um jogo muito semelhante aos últimos 4, se vocês repararem, nós nos últimos 4 jogos temos médias de finalizações mais de 20 e tínhamos que mostrar em nossa casa, com o nosso público, e também agradecer a eles com carinhosamente todo o apoio deles, eles que entendam que eles jogam por fora e nós jogamos por dentro, continuam a apoiar-nos como ainda hoje foi, estávamos a ganhar 1-0, sofremos um golo bobo, mas acontece no futebol e eles continuaram a apoiar, isso dá-nos muita força, por isso repito mais uma vez, continuem a jogar por fora, nós jogamos por dentro, porque a vossa força nos ajuda muito, mas como te disse, acho que foi um jogo onde fomos melhores, mostramos a nossa força, mais uma vez com um adversário nos últimos 3-4 jogos, um adversário com mais um dia do que o Palmeiras, isso já vos disse que faz muita diferença naquilo que é o rendimento físico dos jogadores. Vocês viram que eu hoje colocar jogadores, um em cada, um na defesa, um no meio campo e outro no ataque, porque realmente tem que ser assim, não há outra forma, mas eu tenho uma opinião diferente, acho que foi mais um jogo muito bem conseguido, todos os jogos nos trazem dificuldades, hoje mais uma vez mostramos a nossa força enquanto equipa e isso para mim é que é importante. Joguem jogar, seja onde for, seja contra quem for, ter ideias de jogo muito próprias e continuar a criar. Tudo bem, Abel? Boa noite. É negável que o Palmeiras agora emenda a quinta vitória seguida e alguns jogadores sobem bastante de rendimento. Eu perguntei na quinta passada pro Veiga se o fato dele ter caído, isso foi abordado com você também durante aquele período, tinha a ver um pouco com o Endrick, onde o Endrick jogava, ele disse que não, que ele que entra em campo e que ele assume a responsabilidade. Agora, é negável que ele cresceu muito de rendimento. Queria saber a sua análise em relação a isso, se tem alguma coisa a ver ou se, de fato, ele também melhorou e é inegável que quando ele está bem, o Palmeiras vai muito bem. Logicamente que um jogador do nível dele e da qualidade dele, que ajuda qualquer equipa, não é? O Palmeiras, vocês veem as melhores equipas do mundo com os melhores jogadores e quando os melhores jogadores estão bem, a equipa aumenta de produção e o Palmeiras não é diferente. E os jogadores também não são máquinas. Já vos disse que é muito difícil aqui no Brasil, em função da densidade de jogos, em função do pouco tempo de férias, em função do pouco tempo de recuperação de jogos para jogos. Isto a conta paga-se.
E é muito difícil aqui um jogador durante 3, 4 anos manter a nota 10. Não é difícil, é impossível. Portanto, é normal, nós acabamos por descansar ali um ou outro jogo. Se eu pudesse, dava-lhe, há uns tempos atrás, se eu pudesse, dava-lhe 15 dias de férias, que era o que ele precisava. O problema não era físico, o problema é mental, tem tudo a ver com a quantidade de jogos. Isso reflete-se, às vezes nota-se mais quando não é só um jogador, e nós infelizmente este ano tivemos no início alguns jogadores abaixo da sua forma, isso foi notório, falamos, conversamos e ajudamos os jogadores da forma que nós conseguimos. Claro, quando é só um, isoladamente não se nota tanto, agora quando tens uma equipa, 2, 3 jogadores baixam o seu rendimento, é notório, mas o importante é que eles estão aí, nós estamos aqui para os ajudar nos bons e nos maus momentos, nós acreditamos neles. Não posso negar que são 2 jogadores que gostam muito de jogar, eu disse-vos, infelizmente não é o Veiga que gosta de jogar ali, o Hendrick gosta de jogar ali, o Estevão mais aberto gosta de jogar ali, o Luís Guilherme gosta de jogar ali, e era difícil, a verdade é que era difícil, mas como ele disse bem, não tinha o passar bem, o cruzar bem, não tem nada a ver com a posição, o bater bem cantos não tem nada a ver com o entrar na área, não tem nada a ver com antes de falarmos da tática, vamos falar da técnica, o jogador passa, dribla, se o jogador está fresco, isso é mais do que a posição dele, mas o importante é que ele está aí, fez hoje um grande cruzamento, está com boa capacidade física, está leve mentalmente. Claro que isso reflete na equipa. Se os nossos bons jogadores estão bem, é normal que a equipa esteja melhor, mas eu já sei, quando a equipa não está mal, podem criticar estando a fazer ginásio agora, toda aqui para esta parte, costas largas, para poder levar com a pancada. Abel, boa noite, Bruno Faria da Rádio CBN. Há um mês, mais ou menos, você falou sobre reformulação no Palmeiras que poderia acontecer nessa metade do ano. O Palmeiras negociou o Hendrick, está com a seleção e depois já vai para o Real Madrid. Eu gostaria de saber se você conversou com a diretoria para buscar um centroavante e falasse um pouco sobre o Flaco Lopes, que ele entrou hoje, fez mais um gol importante, é o artilheiro do time na temporada. Obrigado. Não falei à diretoria que precisava de um centroavante, falei ao Flaco que se ele não mostrasse toda a qualidade que ele tem, aí é próprio. Falei e disse-lhe isso a ele. É um jogador que tem vindo a crescer e isso acontece muito quando os jogadores chegam a uma realidade de um Palmeiras respeito pelo Lanús, que é uma equipa aguerrida, mas a dimensão do clube, a exigência, a obrigatoriedade de ganhar títulos, a obrigatoriedade do nosso centroavante ter que fazer golo. Podemos esquecer que ele é muito jovens, comparam com a maioria dos centroavantes. Acredito, e mesmo porque lhe disse, acho que é um jogador que mais cedo ou mais tarde vai chegar à seleção. Na minha opinião, eles não têm lá nenhum jogador deles, mas isso é a minha opinião. E é um jogador que nós gostamos muito dele, quer pela pessoa que ele é, que é um miúdo espetacular, quer como jogador, e hoje vimos onde ele é extremamente forte, quando o cruzamento entra com conta peso no ar é fortíssimo, portanto estamos muito contentes com o Rony, estamos muito contentes com o Lopes, e sinceramente não é a posição que nós estamos preocupados, independentemente do Hendrick ter saído. Temos aí o Lázaro, foi pena ele se ter magoado, era um jogador que nós sabíamos que podia fazer essa posição, se vocês se lembram ele foi vendido pelo Flamengo a jogar nessa posição de 9, e pronto, acima de tudo dar-lhe os parabéns, que é isso que nós queremos, jogadores como foi hoje, ele entrar, responder e estar sempre preparado para jogar ou a titular, ou a entrar, ou jogarem os dois, no caso de hoje, e é isso, está sempre disponível e ele merece tudo. Isso, acho que é um jogador que mais cedo ou mais tarde, para trabalhar, mostrar toda a sua vontade e o sangue argentino que lhe corre nas veias, pode chegar a seleção. Abel, Felipe, da Rádio Bandeirantes. O Estevão foi negociado com o Chelsea, o Palmeiras divulgou isso no sábado, mas o Palmeiras vem vendendo jogadores, o Hendrick, o Luís Guilherme, enfim, revelado bastante jogadores para fora do país. Como que você vê esse movimento de cada vez mais jovens saindo do futebol brasileiro? É algo que dá para combater? Ou é impossível? Sabem qual é a diferença real para o euro, para o dólar? Não é difícil, não é? Eu disse, a Leila não venda o Hendrick, não venda o Estevão, não venda o Luís Guilherme, mas é impossível, não estamos a falar de valores muito grandes, não é? E a minha função é arranjar. Eu acho que quem realmente pode beneficiar disso a médio e longo prazo é a seleção brasileira, se tiverem o cuidado de seguir estes jogadores, porque realmente são, vocês veem o Estevão, não vos vou dizer nada, já vos disse
disse que às vezes tenho medo até quando digo aquilo tudo que penso destes jogadores. Sorte do treinador que pode contar com ele, mas é normal. Agora, o que não é muito normal teres uma equipa que joga com 5, 6, 7 Palmeiras. O que não é normal é teres uma equipa como o Palmeiras que revela porque o treinador tem, quer dizer uma palavra, posso dizer, tem coragem de meter o jogador na altura que nós entendemos que deve ser a certa, e quando eles vão mal e jogam mal, nós damos-lhe o abraço, o nosso peito, depois receber e eles entenderem que é assim que faz parte os falhanços, os fracassos, e acho que nisso estamos todos de parabéns, mas isso não nos dá títulos, dá-nos dinheiro, dá-nos idade, faz a marca Palmeiras crescer para uma dimensão superior que valoriza a marca Palmeiras, e a função do treinador utilizar clubes da Europa, quererem vir ao Palmeiras buscar jogadores, esses 3, mas eu já disse que foram vários e ainda são, só que eu não posso, já ficámos sem tantos jogadores que se nós formos atender a todas as ofertas que nos chegam, vou começar a jogar eu e os meus adjuntos, mais na baliza vai o Rogério, fazer eu vou para centroavante porque eu estou bem, e vou meter o André ali na direita, o Castanheira joga na esquerda, que ele é canhoto, a zaga mete o Martinho e o João que são altos, depois na frente arranjo outros, mas eu entendo os jogadores, entendo os agentes dos jogadores, mas para este... Boa noite. Bom, tá aí o Abel até resignado, né, com a questão das vendas do Palmeiras, e acho que consciente que isso acontece, maior vontade de qualquer... Claro. Não tem como debater muito sobre isso. São cifras... Isso eu acho que um treinador europeu enxerga com mais normalidade que a maioria dos treinadores brasileiros. Eles sabem a diferença que faz e entendem que o processo de revelar, desenvolver, vender é o normal do futebol. Uma coisa a gestão não do significa que seja bom. Faz muito bem feito é vender jogadores, porque os vende por um valor considerável, ao contrário de 90% dos clubes brasileiros que vendem por qualquer valor porque estão com o pires na mão. E geralmente os jogadores são vendidos para ligas enormes, ao contrário de outros clubes daqui que liberam o jogador. Dificilmente, hoje em dia, vai aparecer um grande jogador do Palmeiras que vai jogar em Portugal, na Grécia. Claro. Né? Eles vão jogar nos principais locais do mundo por fortunas, e aí é o que o Abel falou, é o peso da moeda, o peso pro atleta de jogar na Europa. Mais uma vitória do Palmeiras no Campeonato Brasileiro em cima do Juventude, 3-1, Palmeiras seguindo aí, né, junto com o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. E tivemos hoje a volta do Dudu, né, Dudu que ficou 10 meses aí fora da equipe, voltando agora, essas últimas semanas teve a polêmica lá da questão de ele ir pro Cruzeiro ou não, né, ele acabou ficando, né, então Dudu entrou hoje nessa partida contra o Juventude e pôde sentir um pouquinho do carinho da torcida, né, com ele e toda a gratidão que a torcida tem com o Dudu pelo histórico que ele tem pelo Palmeiras. Então, a matéria aqui do GE falando sobre essa volta do Dudu, né, vamos dar uma lida aqui. Dudu volta a jogar pelo Palmeiras após 10 meses, houve gritos de guerreiro e mostra falta de ritmo. A manchetezinha aqui deu uma cutucada nele também, né, mostrando falta de ritmo. É claro, 10 meses fora, né, como é que o cara vai entrar e a milhão, né? Eu também senti ele um pouquinho tímido na partida, entrando um pouquinho mais, não elétrico, né? Com aquela vontade de mostrar logo. Ele foi mais tranquilo aí, até porque tá voltando de uma lesão muito séria aí que ele teve, então, e também da polêmica aí, a cabeça dele deve estar a mil. Atacante atua por 20 minutos e incendeia Allianz Parque no duelo contra o Juventude. A espera do torcedor do Palmeiras pelo retorno de Dudu aos gramados acabou neste domingo, na vitória por 3-1 contra o Juventude, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante se recuperou de uma grave lesão no joelho sofrida em agosto do ano passado e poderia ter retornado no começo deste mês, mas o imbróglio envolvendo a sua quase ida ao Cruzeiro adiou esse momento. Depois de ficar no banco de reserva contra o Vasco e o Red Bull Bragantino e fora dos relacionados contra o Atlético Mineiro, Dudu foi chamado por Abel Ferreira aos 32 do segundo tempo no duelo contra o Juventude após ouvir das arquibancadas o grito de Dudu Guerreiro. O Dudu é ídolo do Palmeiras, uma grande referência minha. Vê-lo entrando, jogar junto com ele me deixou muito feliz, afirmou o garoto Estevam, né, que teve a primeira oportunidade de jogar com o camisa 7. Aqui, ó, a imagem do Dudu, né? Pelo lado esquerdo do campo, Dudu foi aplaudido no primeiro toque na bola, mas a expectativa pelo retorno ficou apenas na emoção do torcedor em revê-lo em campo, porque no quesito futebol ele deixou a desejar. É que nem eu falei, ele tá 10 meses fora, né? Não tá naquele ritmo de como ele era antes, né? Um jogador agressivo que vai para cima. Então acho que é totalmente normal ele entrar mais
né, mais tranquilo aí na partida para não se lesionar, né, se forçar muito e acabar se lesionando de novo. Devido ao longo período de inatividade, o atacante deu claras demonstrações de falta de ritmo de jogo. Em algumas puxadas de contra-ataque, ele não deu o passe no ponto certo ou se atrapalhou um pouco com a bola. A proteção de bola, porém, continua boa. Dudu conseguiu segurar a bola no campo de ataque em um momento que o Palmeiras poderia ser atacado. O jogo estava 2-1. Aos 37 minutos, porém, Mike ampliou para 3-1 e deixou a partida muito mais tranquila. Dudu teve mais liberdade no ataque e até apareceu pelo lado direito em uma ocasião. Já nos acréscimos, ele teve a chance de marcar após receber passe de Veiga, mas chutou fraco e no meio do gol. Apesar de não ter feito uma apresentação de gala, o retorno de Dudu dá uma tranquilidade para o jogador ter mais chances com a camisa do Palmeiras e deixar para trás toda a confusão de sua quase despedida. Na próxima quarta-feira, às 21h30, diante do Fortaleza, fora de casa, pode ser mais uma oportunidade para o Camisa 7 mostrar o motivo de sua permanência. Tá aí, quarta-feira, mais outro duelo importante aí pro Palmeiras, né, contra o Fortaleza, e quem sabe Dudu não ganha mais alguns minutinhos a mais aí nessa partida. Hoje ele pôde entrar um pouco, sentir a atmosfera do campo, né, da torcida, e começar a entrar de novo no ritmo aí da equipe e também ter essa oportunidade aí de voltar a ser titular um pouquinho mais para frente, porque é um jogador especial, um ídolo da equipe, então ele tem que ter todo o respeito aí, né, e deixar de lado aquela confusão lá que até por ele também foi causada, né? Então é isso aí. Comente aí o que você achou do jogo, se o Dudu... Então deixa seu comentário aí, seu like e se inscreva no canal, beleza? É nóis, até a próxima.